Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Hoje nós vamos falar sobre o impacto que o hábito de usar bicicletas pode gerar no trânsito. Se o uso desse transporte ainda é incipiente, aqui em BH pelo menos, para ter uma influência significativa no tráfego urbano, quais são as condições ideais para que a bicicleta possa transformar a qualidade de vida nas grandes cidades? Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor do Departamento de Transporte do Cefet, Antônio Prata. Professor, bom dia. Bom dia. É utópico, professor, a gente pensar que promover o uso da bicicleta pode melhorar o trânsito numa cidade como Belo Horizonte? Não, isso já foi no passado, década de 90, onde se defendia pelo poder público que era inviável isso em BH devido ao relevo, que é meia verdade e, portanto, meia mentira. Existem necessidades do traçado de vale, ou seja, sobre o Rio Arrudas, você pode, seja na Avenida dos Andradas, Tereza Cristina, você sai então da divisa de Sabará e pode ir até o Barreiro com a ciclovia, por que não? Ao leito do rio, concorda? Sem dúvida. Agora, professor... Desculpa. Não, pode concluir, desculpa, achei que o senhor tinha concluído. As questões que às vezes a gente vê, obras de engenharia, igual o Pedala BH, está prevendo 380 quilômetros para BH, dos quais mais de 60 praticamente está em instalação, em implantação. Só que, paralelamente, o poder público vem esquecendo das campanhas educativas, socioculturais, para uso das bicicletas. Campanhas indo realmente na mídia televisiva, rádio, igual vocês estão promovendo, no sentido da população ter mais consciência de que a bicicleta além de ser um modo de transporte, também um modo de lazer, né? Então está faltando também o poder público gastar, talvez, um pouco de energia no sentido dessa mudança cultural de que bicicleta é só para quem não tem veículo. Isso não é verdade. Claro. E veículo motorizados, né? E não é só para bicho grilo também não, né? Que antigamente se achava muito disso. Só hippie anda de bicicleta, né? Não tem nada a ver, é um conceito completamente equivocado. Agora, professor, quando essa história do relevo sempre surge quando a gente fala de bicicleta, e do outro lado também, quem defende o uso da bicicleta tem uma visão que também é um pouco radical, diz, isso é coisa de preguiçoso. Quem fala isso é quem tem preguiça. É uma questão cultural que precisa ser mudada com o tempo, mas ela tem que começar de algum lugar. Então, ontem nós já falamos sobre isso, mas é importante trazer a visão também de um especialista. Essas ciclovias e ciclofaixas que estão sendo feitas em Belo Horizonte, elas têm a efetividade de tentar, pelo menos, transformar essa cultura? Elas vão servir para isso em algum momento aí da nossa história daqui para frente? A concepção do projeto, há pessoas para falar muito melhor do que no meu caso, porque defenderá o projeto que foi feito. O que eu estou dizendo e repetindo não adianta implantar a ciclofaixa, ciclovia, se não tiver paralelamente um sistema chamado de apoio, que seria, por exemplo, os bicicletários. Você entra ali, anda para lá, para cá e você quer parar. Onde você para? Deixa na rua, para alguém, às vezes, pegar o seu veículo, né, que seria, no caso, a bicicleta. Também é um bem patrimonial. Vai ser... Onde está a proteção para ele? Claro. Então, a outra questão em termos de deslocamento para trabalho, no dia a dia, tem que ter pontos de apoio. Esses pontos de apoio têm que estar integrados ao sistema ônibus, por que não? Então, é um sistema. Por outro, para não ficar gessando o uso da bicicleta, que aí todo mundo coloca as dificuldades, sim. Eu não sou usuário da bicicleta doentiamente, como alguns podem achar, mas o que eu estou colocando é exatamente a viabilidade da bicicleta como mais um modo de transporte para aliviar o caos que está provocando aí o veículo em termos de transporte individual. Nós tivemos uma participação ontem aqui de um ouvinte nosso, professor, o Magno Silva. Ele postou no nosso Facebook, eu achei bastante interessante, quero dividir isso aqui com o senhor e ver o que o senhor acha disso. Ó. Ele falou o seguinte: para incentivar o ciclismo aqui em Belo Horizonte, as pessoas deveriam colocar um adesivo que indica que aquele local, a casa delas, o estabelecimento comercial delas, é amigo do ciclista. A ideia é que quando o ciclista vê
o adesivo, ele visualizar um adesivo padrão sobre esse tema, ele sabe que ele pode parar no local, pedir uma água, usar o telefone para uma emergência, um pneu furado, uma corrente quebrada, uma coisa assim, e até, de repente, guardar a bicicleta, talvez deixar a bicicleta lá temporariamente enquanto vai trabalhar e volta, algum tipo de assistência. Ele diz que na Europa, ele acha que na Europa, eles colocam adesivo em caixas de correio, entradas de lojas e outros lugares por onde circulam ciclistas, deixando claro que o lugar é seguro para que o ciclista possa parar e pedir essa assistência de alguma forma, uma ajuda. Quer dizer, o amigo do ciclista. Você acha essa uma boa ideia? Entenda, é uma boa ideia, sim, é solidário, sim, mas inibe a ação do poder público. Por que que as vias têm que estar perfeitas para o automóvel girar e etc., e não as bicicletas, e não os pedestres? Então, é mais uma maneira, desculpe aí o nosso amigo, mas a gente estaria isentando, entre aspas, o poder público dessa atividade. Entendi. Seria legal se fosse complementar, né? É missão do organizador, administrador, planejador da cidade, e não do comerciante. O comerciante é um amigo, tudo bem, mas não obrigatoriamente absorver um estacionamento de bicicleta. Né? Seria legal se fosse feito de forma conjunta e não isoladamente. Exatamente. Né? Bom, professor Antônio Prata, que é professor do Departamento de Transporte do Cefet, muito obrigado pela entrevista, participar conosco desse debate aqui do Grande BH em Pauta, professor. Bom dia para o senhor. Bom dia. Muito obrigado.